Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria! Estamos iniciando o programa ABC do Espiritismo. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, nós agradecemos a sua audiência. Temos recebido muitas mensagens e procuramos respondê-la sempre que possível. Continue mandando as mensagens. O André vai passar daqui a pouco os nossos meios de comunicação para você se comunicar conosco. Antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em iniciarmos mais um programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. O nosso querido Sérgio há pouco disse dos nossos meios de comunicação. Nós temos o WhatsApp 19 997 78 2794. Você pode mandar a sua mensagem, a sua participação, como você também pode mandar uma mensagem pedindo para que o seu nome seja cadastrado na lista de transmissão que diariamente a TV A Caminho da Luz emite para os amigos que lá fazem parte. TV A Caminho da Luz mesmo, que é um departamento do Centro Espírita que o nosso querido Sérgio Vilar dirige aqui na cidade de Itapira. Você pode entrar em contato pelo Facebook, pelo Instagram, pelo e-mail. Então a sua mensagem ela é sempre muito importante para nós. Hoje nós vamos estudar o que, André Luiz? Na nossa continuidade da dobradinha entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós veremos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 1 e item 2, o jugo leve. O primeiro é uma narrativa bíblica contida no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para que as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Item 2. Comentário de Allan Kardec. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois quem impõe como dever o amor e a caridade. Essa mensagem narrada por Mateus, essa mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, é de suma importância. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, vem trazer luz ao sofrimento humano. Vem trazer para todos nós a ideia do porquê o homem sofre na Terra. Os 4 tipos mais comuns de sofrimento na humanidade é a miséria, as decepções, a perda de entes queridos, mas antes disso, as doenças físicas. Geralmente, a grande maioria do homem na Terra vive essas 4 condições, ou uma, ou 2, ou 3, ou mesmo tem pessoas que vivem as 4 condições de sofrimento. É importante nós percebermos que essa narrativa de Mateus, André, querido telespectador, é de uma importância muito grande. Por quê? Porque Jesus nunca prometeu a cura. O que Jesus promete é o alívio.
Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Olha que interessante, André. Talvez o equívoco, em pleno século XXI, é vermos Jesus apenas sob o viés da religião. Jesus, quando esteve conosco, ele não fundou religião nenhuma. Ele deixou preceitos éticos, morais, que a partir daí fundaram a Casa do Caminho, e 300, 400 anos depois veio a ideia do catolicismo. Mas é muito importante nós dizermos que Jesus, ele próprio, ele não tinha um templo para ensinar. Ele ensinava às beiras dos rios, ele ensinava nas matas, ele ensinava na praça pública, ele ensinava onde ele estava. Ele não escolhia quem era o seu público. Quem queria ir até ele, nunca obrigou ninguém a ir. Convidou 12 homens que teve a liberdade de dizer, eu não quero, mas eles aceitaram. Jesus, ele não pode ser visto apenas sob aquela ilusão. Jesus é amor, Jesus é paciência, Jesus é caridade. Não, Jesus, por detrás dos seus ensinos, tem um compromisso com a ética e com a moral. As religiões que deixou de modo muito melodioso Jesus, conforme as conveniências do povo. Então passou a mão na cabeça das pessoas, aceitou os equívocos, em nome dele começou as inquisições, as cruzadas, as guerras. Então nós temos que no século XXI fazer uma grande reflexão. Uma religião, seja um centro espírita ou qualquer outra religião, seja o espiritismo ou qualquer outra religião, não pode prometer algo que não depende apenas dela. Uma religião séria pode sim levar o alívio, pode sim levar a paz, pode sim levar o reconforto, mas disto para levar a cura entra coisas que não dependem apenas. E isto narra muito bem no próprio Novo Testamento. Um monte de pessoas tocou em Jesus, mas apenas uma conseguiu tirar de Jesus virtudes, que foi a mulher hemorraíça, que durante 18 anos estava com aquele constrangimento da época, que era todos os dias ter o sangramento. É interessante, André, que nesse caso que você narra, o próprio Jesus olha para Pedro e pergunta, Pedro, alguém tocou em mim? E Pedro diz, Senhor, todos estão tocando em ti. E Jesus então responde, alguém tocou porque de mim saiu virtudes. A pessoa despertou a fé e ao tocar em Jesus, permitiu que o magnetismo de Jesus envolvesse o seu coração. O magnetismo de cura de Jesus, não precisou Jesus tocar. Apenas a pessoa tocou em Jesus com tamanha fé que houve a cura. Se analisarmos, André, todo esse aspecto, Jesus, na sua época, ele foi considerado um grande revolucionário. Ele revolucionou os costumes do povo judeu. Ele revolucionou os costumes dos povos daquela época, porque ele trouxe uma mensagem pesada para aquele povo, que era um povo guerreiro, era um povo de poder, era um povo de castas, e ele veio trazer o amor. E ele então teve tanta convicção nessa palavra amor, e é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que diz, quando Jesus passou pela terra, fez estremecer os ébrios, porque pronunciou pela primeira vez a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. Então Jesus fez as pessoas conhecer o sentido do que vem a ser o amor. E isso criou uma grande revolução, porque as pessoas ainda tinham naquela época um conceito do Velho Testamento que era olho por olho, dente por dente. Eu tive o privilégio nessa existência de nascer num lar espírita. Então o espiritismo caminha comigo nessa existência desde sempre. Mas eu tenho notado, depois de praticamente 28 anos de existência, eu tenho observado um ponto que confesso que não tinha olhado por este viés nas obras de Allan Kardec. Seja no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nas revistas espíritas, no Céu e Inferno, na obra do Pentateuco, ele utiliza muito esta palavra, fé no futuro, fé no amanhã,
compreensão de que a vida continua. Talvez é isto que falta para nós, os espíritas. Os espíritas ainda continuam muito com a cabeça do católico, com todo respeito ao catolicismo, em vidas passadas também já fizemos parte do catolicismo, mas nós temos uma fé muito imediatista. Eu vou no centro, eu quero a cura, eu quero a melhor, eu quero que tire os obsessores de mim, eu quero que tire as doenças de mim, eu quero que o meu casamento acabe com os problemas, eu quero dinheiro na conta, como se fosse a tábua da salvação. Então Jesus nos mostra o alívio, mas o alívio gerado pela própria pessoa, o alívio gerado pelas próprias decisões das pessoas, o alívio gerado pelo próprio pensamento elevado. Os espíritos podem ser os mais espiritualizados que tenham no mundo espiritual. Se o encarnado não se ajudar, a ajuda espiritual é limitada. E a fé no futuro, a visão do futuro, a visão da vida futura vai se tornar redundante, porque eu consigo ver o hoje, eu consigo ver o agora, e meu desespero é tão grande que eu não tenho a capacidade de olhar para o amanhã com carinho. Eu olho o agora. Se o agora está com problema, o meu amanhã vai estar com problema também. Não, eu solucionando agora, eu vou ter uma solução eficaz também no amanhã. Essa colocação sua é uma colocação nobre, porque o Espiritismo não olha para o passado. O Espiritismo projeta um presente analisando o futuro. Ou seja, o passado é algo que já passou, não tem mais como retornar, não tem o que fazer. A oportunidade reencarnatória permite que nós possamos olhar o passado como aqueles alunos repetentes que fomos, para projetar uma nova vida para o presente, vivendo de maneira diferente, nos conceitos que o Cristo nos ensinou, mas ao mesmo tempo analisar o futuro. É por isso que hoje vivemos uma vida na qual o materialismo tem avançado de maneira assustadora, porque as pessoas só vê o hoje e não conseguem ver o amanhã. E é aí que as pessoas sofrem e as pessoas têm dificuldade de viver uma vida mais intensa. André, tem algum recado aí no final do bloco para nós podermos ir para a segunda parte? Temos sim. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos pela minha fanpage e pelo meu Instagram o Evangelho no Lar. O Facebook é facebook.com/André Luiz Vilar, de número, deixe o seu like na página, e o Instagram é @André Luiz C. Vilar. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Sai daí não, já retornaremos. Retornamos com o programa ABC do Espiritismo, eu não disse? É muito rápido. O programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior, é o que nos traz essa alegria de convívio com você, na qual semanalmente nos reunimos em torno de uma mensagem muito forte, que é a mensagem do Evangelho. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida, querido Sérgio, é sempre uma honra para nós estarmos diante das telinhas da TV Mundo Maior, depois no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Que alegria e que responsabilidade falarmos em nome do Espiritismo. É uma alegria porque sempre aprendemos, mas é uma responsabilidade porque tem muitas pessoas nos ouvindo, muitas pessoas nos assistindo. Então isso se faz com que estudemos mais, com que nos preparemos mais para levarmos uma mensagem sempre propícia a quem esteja acompanhando-nos. Nós vamos, para não perdermos o foco do item que nós estamos estudando hoje, porque o outro item merece um programa todo também, que é o Consolador Prometido. Allan Kardec nos fala que existem muitas formas de sofrimento, mas 4 delas assolam boa parte da população. Muitos passam pela dificuldade da miséria, outros das decepções familiares, profissionais, religiosas, sociais, perante si mesmas. Fala também das dores físicas, temos aquele corpo que nos limita e nos prende, e também das perdas de entes queridos. Dentre as 4, não existe piores ou melhores.
Não existe a que dói mais ou menos, porque vai do que cada um lidar consigo mesmo. Hoje nós sabemos que aquele que passa pelo estágio da miséria, hoje ele está naquele estágio. Se eu olhar do ponto de vista único, de uma única existência, Deus é injusto, Deus é carrasco, Deus é malvado, como é que pode? Uns nascendo com tudo, outros não nascendo com nada? Aí vem a reencarnação. A reencarnação explica tudo isto. Tudo isto que nós estamos vendo, estas misérias, estas decepções, estas perdas, tudo, a reencarnação consegue nos explicar. Se nós tivéssemos o olhar a longo prazo, do passado, do presente, já projetando o futuro, as misérias serão um capítulo ainda necessário para muitos, que não compreendendo que foi emprestado determinadas coisas, desenvolveu tamanho amor próprio por aquilo, que aquilo escraviza. E vem em algumas situações difíceis, comprometedoras, materialmente falando, que muito toca os nossos corações para se libertar destas algemas tristes que prende aquele espírito. Interessante, quando nós analisamos esse primeiro ponto, que é a questão das questões materiais, a gente sabe que a miséria é uma das coisas mais difíceis. Talvez somente quem teve uma infância com muita dificuldade é capaz de narrar e entender o que é uma pobreza. Eu fico muito à vontade porque a minha infância foi muito difícil. Eu sei o que é passar dificuldade. Então, para mim, é uma coisa que eu tenho no conceito da minha vida. Eu já sei o que é passar fome, mas eu não sei o que é não ter amor dentro de casa. Porque se eu tinha dificuldades no meu lar, na parte financeira, eu tinha um pai e uma mãe extremamente amorosos para com os filhos. O segundo ponto das decepções engloba, por exemplo, uma das maiores doenças que hoje mais invade a humanidade. Por exemplo, a depressão, o câncer, que os nossos irmãos portugueses chamam de cancro. A ciência recentemente soltou uma nota nos Estados Unidos da América, numa revista norte-americana de ciência, falando que quando nós não perdoamos, nós temos problemas no coração. Então nós percebemos que as decepções estão ligadas, por exemplo, com o perdão. E perdoar ainda é um grande desafio do século XXI. Recentemente tive uma temporada em Portugal e eu falava exatamente sobre uma palestra. Você é capaz de perdoar? E começamos a analisar dentro do contexto bíblico, dos ensinamentos de Jesus, dentro dos conceitos científicos trazidos pela medicina, que quando nós não perdoamos, o único prejudicado somos nós mesmos. Depois vem a questão das dores físicas, a incompreensão, as dificuldades de entender, e é somente a reencarnação que pode nos clarear a nossa mente com referência ao passado criminoso, mostrando que muitas das nossas doenças podem ser relativas ao nosso presente, como também pode ser relativa ao nosso passado. Recentemente, eu e o André, nesse mesmo emissora, nesse mesmo programa, gravamos o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, na qual tem 2 mensagens que falam sobre o sofrimento, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Ou seja, pode ser elaborada nessa existência, como também podemos carregar dos desatinos de uma vida anterior. E por último, muitas pessoas entram num processo depressivo por causa da saudade e muitas vezes da própria consciência daqueles que partiram e às vezes carregam dentro de si mágoas e tristeza por não ter se reconciliado quando aqui estavam. Eu sempre digo nas minhas palestras que quando a dor bate à porta de nossa casa, nós temos 2 caminhos. O primeiro caminho, geralmente é o caminho mais comum, é o que a grande maioria segue, é o caminho da revolta. E o segundo, André, é o caminho do entendimento, da renúncia, e é o caminho que nos leva à perfeição. Mas daí nós temos que ligar a ponte ao encerramento do primeiro bloco, que Kardec trabalha muito na sua obra
e que poucos de nós, os espíritas, damos atenção. É somente calcado na fé no futuro que nós vamos conseguir ter aceitação para lidar com a miséria, que não é fácil. Somente, igual o nosso querido Sérgio passou, uma coisa é nós estarmos empregados, é nós termos uma casa, é nós termos uma família, é nós termos amor e dinheiro para poder falarmos. Outra coisa é quem estagia nessa dificuldade. É uma situação muito complicada. A segunda situação é as decepções. Se eu vejo só hoje, é muito comum que eu me sinta inferiorizado, desprezado e rejeitado. As dores físicas, se eu olhar do agora, eu vou olhar para pessoas que têm um corpo perfeito e o meu não é. Se eu não compreender a reencarnação e se eu não compreender que aquilo é temporário, vem a revolta. Vem a revolta. O justificar, quantas crianças já não nascem com câncer? Quantas crianças já não nascem com diabetes? Quantas crianças hoje têm 7, 8, 9 anos e durante esse período todo o seu quarto foi dentro de um hospital? Não é fácil. Se nós não olharmos a reencarnação, como é que nós vamos justificar para um pai e uma mãe que concebeu um filho com tanto amor que naquela existência curta o sofrimento vai bater na porta da sua existência? As dificuldades, como renunciar se eu não compreender a reencarnação? Se eu não compreender que eu tive um passado, que eu tenho um presente, se eu suportar bem o meu presente, eu vou mudar o meu futuro. Agora, quando eu passo por uma dessas 4 coisas, porque tem pessoas que passam por 2, por 3, por 4 dessas coisas. Tem pessoas que estão na miséria, tem pessoas que além da miséria estão passando as decepções, além das decepções têm um corpo complicadíssimo e além disso não sabe gerenciar quando um familiar desencarna. Tem pessoas, a gente vê pelo atendimento fraterno, pelos relatos que nós ouvimos, que passa por sofrimentos intensos. Tem alguns que passam por algum deles, tem alguns que não passam por nenhum. É o modo, é o grau evolutivo, é a necessidade daquele espírito igual. Quando chegou pro Chico uma pessoa e diz assim: Chico, aquela mulher na fila que está pegando os mantimentos é minha vizinha. Ela não tem a necessidade de estar aí. Ela tem mais do que eu. Ela não precisa dos pães, ela não precisa do leite, ela não precisa dos agasalhos. Não é melhor tirar ela da fila para colocar alguém que realmente precisa? Chico falou: não. Emmanuel está nos informando que ela está se preparando para no futuro vir na condição de uma pedinte. Então nós não temos ideia ainda do passado, do presente, a correlação com o futuro. Então aqui nós observamos o porquê Kardec fala tanto. Observe a vida futura, tudo passa, é necessário, tenha resignação. Se não compreender a reencarnação, a pessoa do outro lado pouco entenderá a mensagem do Espiritismo. É verdade. Nós temos encontrado uma mensagem no livro A Conquista do Hoje, que o nosso querido André Luiz, que faz o programa conosco, lançou o seu último livro, falando um pouquinho do perdão. E é uma mensagem que nos toca muito, que fala da questão do auto-perdão. É interessante que Jesus, por uma única vez, ele pede pressa: reconciliai com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com eles. E é interessante que muitas pessoas não conseguem reconciliar com as pessoas e depois que as pessoas desencarnam, as pessoas não conseguem se perdoar. E para que nós possamos nos perdoar daqueles erros que nós cometemos e que às vezes não temos coragem de contar para ninguém, porque achamos que são erros de muita gravidade, nós começamos a perceber que enquanto nós não aprendermos a nos perdoar, entender que nós estamos à busca do nosso aperfeiçoamento, estamos numa escola, nós não vamos conseguir encontrar essa paz íntima. Então esse livro nós recomendamos porque vale a pena, porque uma boa parte do tema que nós hoje estamos aqui conversando está naquelas páginas inseridas no livro A Conquista do Hoje. O livro A Conquista do Hoje, de minha autoria, todos os livros que eu escrevi, doei os direitos autorais para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, também para o seu departamento, a TV A Caminho da Luz. Então as pessoas que quiserem adquirir esta obra ou qualquer outra de minha autoria,
você estará ajudando diretamente às atividades que nós temos em Itapira. Nada fica para mim, tudo nós doamos em favor das nossas atividades. Então você pode entrar na loja virtual A Caminho da Luz, loja-acaminhodaluz.com.br, super seguro. Você pode adquirir este livro, lá tem CDs, lá tem DVDs, lá tem livros de outros autores também publicados pela TV A Caminho da Luz. Tudo isso é para ajudar no que nós temos aqui nas atividades em Itapira. Eu gostaria também dessa mensagem que o André deu, de realmente enfatizar a importância. Tem muitas pessoas que dizem é redundante nós falarmos que os livros é para o movimento espírita. Não, não é redundante não. Nós estamos vendo muitas coisas no movimento espírita e precisamos realmente identificar, não é, as coisas como devam ser. Então o orador, o escritor tem que explicar sim para onde vai a fonte, porque temos visto aí coisas muito preocupantes com referência a isso no movimento espírita. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, sempre com a apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Nós gostaríamos de agradecer a sua audiência, até o programa que vem, que nosso Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos guarde hoje e todo sempre. Um beijo no coração de todos e até o programa que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.